Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa revisão do Enem. Semana que vem a gente vai revisar mais questões do Enem também. Então, essa semana a gente vai começar com dois assuntos que caem demais, que é porcentagem e estatística. Então, estudem muito bem esses assuntos, porque vai cair com certeza. Vocês têm que ter porcentagem e estatística na ponta da língua, ok? E semana que vem a gente vai revisar assuntos que caem um pouco menos, mas que vocês têm que saber também, porque afinal é matéria do vestibular. E aí a gente vai discutir um pouco mais semana que vem de outros assuntos que já caíram em vestibulares passados e podem cair de novo, né? Então, pessoal, para começar aquecendo, começar com uma questãozinha bem facinha de porcentagem, só para a gente aquecer. Essa questão é do Enem 2013. O contribuinte que vende mais de 20 mil em ações na Bolsa de Valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento da Receita Federal consiste em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Isso aqui foi uma informação da Folha UOL, beleza. Um contribuinte vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil. Então, ó, ele falou aqui no enunciado, é o contribuinte que vende mais de 20 mil de ações. Esse nosso contribuinte vendeu mais de 20 mil, né? Terá que pagar o imposto de renda à Receita Federal no valor de... Então, pessoal, olha bem o que ele falou aqui no enunciado. Ele falou para a gente: o pagamento consistirá em 15% do lucro obtido com a venda, ou seja, lucro. Lembra, pessoal, o que é o lucro? O lucro é aquilo que a gente ganha baseado na nossa venda. Então, por exemplo, se eu tive um custo de produção de uma camiseta de R$ 20, ou seja, eu gastei R$ 20 para produzir uma camiseta, mas eu vendi depois ela por R$ 30, qual que foi o meu lucro? O meu lucro é o tanto que eu ganhei em cima disso, ou seja, 30 menos 20, que é R$ 10, ok? Então, isso é o lucro. Então, nesse caso, qual que foi o lucro do nosso vendedor? Nosso vendedor, ele comprou as ações por 34 mil. Então, o lucro vai ser igual. Desculpa, ele vendeu por 26 mil e vendeu por 34 mil. Então, o lucro nada mais vai ser do que o preço de venda menos o preço de compra, ou o preço que ele gastou para produzir, tanto faz. Então, o lucro desse cliente vai ser o preço de venda, que foi 34 mil reais, menos o preço de compra, que foi 26 mil reais. E aí, fazendo essa continha, nós temos que o lucro dele foi de 8 mil reais, ok? Até aqui fácil. Então, agora vamos pensar em quanto que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Olha o que ele falou no enunciado. O imposto de renda é 15% do lucro. Lembra quando eu falei para vocês que quando aparece do, da, de, isso aqui significa vezes? Então, já vamos substituir esse de por um sinal de vezes. O lucro. Do lucro, quanto que foi o lucro? Já calculamos, 8 mil reais. Então, vezes 8 mil. Então, esse 15%, a gente pode escrever ele como 15 sobre 100? Podemos, certo? 15% nada mais é que 15 sobre 100. E aqui a gente já tem uma continha, né, de quanto que vai ser o meu imposto de renda. Então, o meu imposto de renda vai ser, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, vai ser 15 vezes 80. Fazendo essa multiplicação, vamos lá aqui em cima, 15 vezes 80. A gente pode ignorar esse zero por enquanto e fazer 15 vezes 8. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 1 é 8,
mais 4 é 12. Esse zero que tinha sobrado aqui, a gente pode abaixar ele. Ficamos com o imposto de renda no valor de R$ 1.200. Alternativa B de bola. Bom, esse aqui foi só para aquecer. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o próximo exercício também do Enem, ele fala o seguinte. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços dos seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, a loja está dando 20% de desconto. Quando chegam ao caixa, o cliente que possui o cartão Fidelidade da loja tem direito a um desconto adicional de 10%, ou seja, além dos 20%, ele pode ganhar mais 10% se tiver o cartão, sobre o valor total da compra. Um cliente deseja comprar um produto que custa R$ 50 antes da remarcação, então antes dos 20% de desconto. Ele não possui o cartão Fidelidade. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria D, ou seja, ele quer saber quantos reais ele iria economizar se, além desses 20% que ele já tem, ele ainda fizesse o cartão da loja e recebesse mais 10% de desconto. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Gente, exercício de porcentagem vocês podem resolver de várias formas, entendeu? Pode fazer regra de 3, mas enfim. Para tentar não confundir vocês, eu vou tentar fazer no mesmo esquema que a gente fez no exercício passado. Então, vamos pensar aqui, ó, o preço inicial do nosso produto é quanto? R$ 50, certo? E aí, esse produto vai ter o quê? Vai ter um desconto, por desconto 1, desconto de 20%, que é dado pela loja, certo? Então, gente, o que a gente tem que pensar aqui? A gente pode pensar o seguinte, 20% é o desconto que esse cliente vai receber. Então, quanto que ele vai pagar desse produto? Ele vai pagar 80% desse produto, ok? 80% do produto, do preço do produto. Mas por que ele vai pagar 80%? Bom, ele vai pagar 100% desse produto menos o desconto, que é 20%. Então, no total que ele vai pagar é 80% do preço do produto, o PI, certo? Então, vamos lá trabalhar com isso aqui. 80%, eu posso escrever 80 sobre 100, certo? Do produto, lembra? Do, da, de significa o quê? Vezes. 80% do preço do produto. Qual que é o preço do produto? R$ 50, certo? Aqui a gente pode cortar esse 0 do 100 com o 0 do 50 e o 0 do 100 com o 0 do 80. Então, no final, nós vamos ter 8 vezes 5. Isso vai ser igual a R$ 40. Então, com o desconto que esse cliente já tem da loja de 20%, ele vai pagar no produto que custava R$ 50, ele vai pagar 40. Agora, a loja quer convencer ele a fazer o cartão Fidelidade. E, para isso, elas vão dar 10% de desconto. Então, quanto que ele vai pagar se ele fizer esse cartão? Vamos pensar do mesmo jeito. Vai dar um desconto, vamos pôr desconto 2, de 10%. Então, esse cliente, ele não vai pagar, na verdade, 100% do valor, desse valor final aqui, R$ 40, tá? O desconto vai ser nesses R$ 40, menos um 10% de desconto. Então, esse cliente, ele vai pagar, na verdade, 90% do valor final da compra. Lembra que ele falou aqui, ó, 10% do valor total da sua compra, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai, vamos transformar essa linguagem de português em matemático. Então, vamos lá, 90%, eu não posso escrever 90 sobre 100? Posso. Do valor, esse do, eu não posso substituir por um sinal de vezes? Posso.
Valor final da minha compra. O valor final da minha compra não foi R$40, depois de ter recebido o desconto? Então, eu posso cortar esses zeros, e isso vai ser igual a 9 vezes 4, que é igual a 36. Então, pessoal, a loja, ele já vai pagar R$40, né? Ele vai pagar R$40. Só que a pergunta é a seguinte: qual vai ser a economia adicional, tá? Economia adicional, quanto que ele vai economizar a mais do que ele já estava economizando? Então, se ele já estava pagando R$40, só que com o desconto a mais ele vai pagar R$36, então a minha economia vai ser 40 menos 36, que vai ser igual a R$4, certo? Essa é a minha economia adicional quando ele me dá mais 10% de desconto. Então, a minha resposta vai ser E, certo? Bom, pessoal, vamos fazer o último exercício de porcentagem de hoje. Vamos ler o exercício, então. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá o direito de realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefone fixo. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir o custo, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone no valor de R$80. Para que este planejamento se cumpra, a redução, vamos até grifar de outra cor a perguntinha, né? A redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Gente, esse exercício, ele é difícil porque ele tem muita informação. Mas, se a gente conseguir entender tudo que ele fala, fica fácil. Então, vamos ver, ó, ele faz uma projeção para o futuro baseado no mês atual. Vamos escrever os dados aqui do mês atual e do futuro, para a gente ir comparando. Vamos lá. Então, ele fala que a conta, o valor total da conta é de R$200, certo? E o valor da assinatura é de R$40. Vou pôr, o valor da assinatura é igual a R$40. Ou seja, esses R$40, pessoal, dá o direito dele fazer ligações para telefones fixos. O resto do valor da conta são as ligações para celulares. Então, quanto que ele gasta com o celular? Eu vou escrever LE, é o tanto que ele gasta com o celular. Ora, se o total é R$200 e 40 ele gasta com ligações para fixos, então, para celular, ele vai gastar 200 menos 40, que nada mais é do que R$160, certo? E aí, para o mês que vem? O mês que vem, ele quer ter o C, o valor total da conta no futuro, vou chamar de CF, ele quer pagar não mais R$200, mas R$80, certo? Beleza, só que ele vai pagar esse valor fixo VA de R$40 de qualquer forma, certo? Que são as ligações que ele faz para telefones fixos. Então, no fundo, quanto que ele quer? Ele não pode economizar nesse valor de R$40, porque esse valor é fixo. Todo mês eles vão cobrar, independente do número de ligações que fizer. A única coisa que dá para ele economizar é nesse gasto de R$160 que ele gasta ligando para celular. Então, na verdade, se ele quer gastar R$80 e 40 já é fixo, vai sobrar o quê? 80 menos 40 para ele gastar com celulares. Vou chamar de CEF, valor final, né? Da ligação do celular. Quanto que ele vai poder gastar ligando para celular? 80, que é o valor total que ele quer gastar, menos 40 que ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, ele só vai gastar com ligações para celular R$40. Antes ele gastava R$160 e agora ele vai passar a gastar R$40, ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a redução percentual com o gasto em ligações para celular.
Então, vamos pensar primeiro não em porcentagem, mas a redução em reais. Vamos chamar de R. Qual que vai ser a redução em reais? Ora, se ele estava gastando 160 e agora ele quer gastar 40, então a redução vai ser 160 menos 40. 160 menos 40 nada mais é que... vamos fazer aqui. 160 menos 40. 0 para chegar no 0 é 0, 4 para chegar no 6 é 2 e 0 para chegar no 1 é 100. Então, ele quer economizar R$120. Essa aqui é a redução em reais, mas ele quer a redução percentual, ok? Aqui a gente pode fazer uma regra de 3, que eu acho que é mais fácil do que resolver do jeito que a gente vem resolvendo antes. Como que é a regra de 3? Ora, antes ele pagava R$160 para ligação para celular. Isso era 100% das ligações para celular, tá, pessoal? Só que ele quer reduzir 120% essa redução. Quanto que vai ser a redução em porcentagem? Vou chamar de RP. Vai ser RP%. Então, eu tenho a redução em reais e agora eu vou calcular a redução em porcentagem fazendo uma regra de 3. Então, multiplicando aqui em cruz, vai ser 160 RP igual a 120 vezes 100. Passando 160 para lá, vai ser 120 vezes 100 dividido por 160. A gente pode cortar esse zero para facilitar a nossa multiplicação, a nossa divisão. Eu não posso dividir em cima e embaixo o meu 12 e o meu 16 por 4, porque ambos, tanto 12 quanto 16, são divisíveis por 4. Então, 12 dividido por 4 é 3, vezes 100, né? Continua o 100 lá. E o 16 dividido por 4 é 4. Pronto, já facilitou muito a nossa vida, né? Fazer essa continha. Então, a minha redução vai ser de 75%, ok? Então, pessoal, esse é um jeito de resolver. Mas aí vocês me perguntam, nossa, não dava para fazer daquele jeito que a gente estava pensando até agora? Bom, pessoal, então aqui está finalizado esse exercício, alternativa E. Se vocês quiserem só assim, agora acabou o exercício, tá? Eu só vou dar uma norteada para vocês, caso vocês queiram fazer do jeito que a gente vinha fazendo agora. Estão vendo aqui no exercício anterior que a gente calculou 90% do valor final da compra me deu o valor do desconto, vocês lembram? Então, aqui a gente pode pensar a mesma coisa. Então, se eu pensar assim, né? X% ou do total vai me dar o valor descontado. Então, o X% é o que eu quero saber, que é o RP. O do eu não posso substituir por uma multiplicação. Do total, quanto que era o meu total? 160? Vai me dar o valor descontado já, que é R$120, certo? Então, é só isolar o RP. Agora a gente está pensando de outra forma, não fazendo a regra de 3. Aí vocês observem, reflitam e vejam o que é melhor para vocês. Passo 160 para lá dividindo. Isso vai dar igual a 0,75. Poxa, mas eu quero em porcentagem, não quero? Então, eu tenho que multiplicar. Vamos supor que aqui está dividindo por 1, né? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 100, que aí eu vou achar o meu RP em porcentagem, que é igual a 75 sobre 100. Esse 100 eu posso reescrever com o nosso sinalzinho de porcentagem, e isso vai ter 75%. Ficar atento para esse final, porque se você faz desse jeito, a gente vai achar um valor assim, 0, alguma coisa, e aí você tem que transformar isso em porcentagem, é o único detalhe. Tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos dar uma revisadinha agora em média, moda e mediana? Vocês lembram desses conceitos? A gente estudou faz pouco tempo, né? Então, lembra, a média
nada mais é do que, por exemplo, se eu tenho alguns valores de altura do pessoal da sala. Como que eu vou calcular a média da altura da sala? A média nada mais vai ser do que a soma das alturas, então a altura do primeiro mais a altura do segundo, mais a altura do terceiro, e assim por diante, até a altura do enésimo, que é a última pessoa, dividido por n, que é o total de pessoas que eu estou calculando a média, certo? A moda já é diferente. A moda, lembra, é o que está na moda, é o que mais gente usa, é o que mais aparece. A moda é aquele valor que aparece com mais frequência. Então, por exemplo, se eu tenho uma população e eu quero saber qual que é a moda do peso das pessoas. E aí eu tenho uma pessoa que pesa 50 quilos, 3 pessoas que pesam 52 e uma pessoa que pesa 53. Qual que é a moda? A moda é 52, que é aquele valor que aparece mais, com mais frequência. Já a mediana era uma medida de valor central, ou seja, eu posso ter vários indivíduos. Então, vamos supor, primeiro, a gente tem que distribuir, vamos pensar no peso também. A gente tem que distribuir esses vários indivíduos em ordem crescente. Então, por exemplo, vamos supor que o mais leve pesa 40, o segundo mais leve pesa 41, assim por diante, até chegar lá no último. Vamos pensar, o penúltimo pesa 120 e o último pesa 123. Então, a gente organiza isso em ordem crescente e acha aqui o valor central, qual que é o peso do indivíduo que está lá no meio. Então, vamos supor, se eu tenho 101 indivíduos, qual que vai ser o meu valor central? Vai ser 50, vai ser 51, vai ser entre 51 e 52? Pode surgir essa dúvida se a minha amostra for muito grande. Então, vamos pensar primeiro com números menores para depois descobrir qual que é esse valor central aqui se eu tiver 101 indivíduos. Então, assim, pessoal, vamos lá. Vamos pensar com uma amostra menor. Se eu tenho 5 indivíduos, então, indivíduo 1, indivíduo 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui fica fácil achar a mediana, né? Lembra, o valor central é só eu ir ligando as extremidades. O 1 com o 5, o 2 com o 4, sobrou 3. Mas se a minha amostra é muito grande, fica difícil, né, fazer isso, tipo 100 pessoas ficar ligando, né? Então vamos olhar aqui nesse aqui. Como que eu acho o valor central? Gente, tem um jeito muito fácil, que é simples. Eu pego o meu total de pessoas, que é 5, somo 1 e divido por 2 para achar o valor central. Isso vai ser 6 dividido por 2, que é 3. Então, eu achei o meu valor central, que é o terceiro indivíduo. Agora, se eu tiver um número par de pessoas, por exemplo, uma pessoa, duas, 3 e 4. Se você tentar achar o valor central aqui, eu não vou ter. Se eu ligar as extremidades, eu vou ver que o valor central é tanto 2 quanto 3. Lembra, quando eu tenho um número par de pessoas, então a minha mediana vai ser a média dos dois valores centrais, que nada mais vai ser que 2 mais 3 dividido por 2, a média. Então, isso aqui vai ser igual a 5 dividido por 2, que nada mais é que 2,5. Então, pessoal, como que eu faço nesse caso para achar os valores centrais? Eu tenho que ter na minha cabeça que se eu tenho par número de amostras, o meu valor central vai ser uma média. Então, como que eu faço? Eu também somo 1. Eu tenho 4 amostras, somo 1 e divido por 2. Então, vai ser 5 dividido por 2. Isso vai ser igual a 2,5. Bom, se deu um número quebrado, eu já sei que o meu valor central está no meio de dois números. Quais números? O 2 e o 3, certo? Então, eu vou fazer uma média dos dois valores centrais, que é o 2 e o 3. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo, que eu falei, qual que é o valor central se eu tiver 101 amostras?
Bom, 101 é um número ímpar, então eu sei que eu tenho o valor central, não vou ter que fazer média. E aí, o que eu faço para achar qual que é o valor central? Eu faço 101, somo o 1 e divido por 2. Então, isso aqui vai ser 102 dividido por 2. 2 vezes 5 dá 10, sobra 0. Posso abaixar esse 2. 2 vezes 1 é 2, sobra 0. Então, o meu valor central aqui é o 51. Então, eu vou pegar essa pessoa que está ocupando a posição 51 e ver qual que é o peso dessa pessoa. Tá bom, pessoal? Relembrar isso aqui? Então, vamos fazer um exercício do Enem. Bom, pessoal, vamos então resolver uma questãozinha aqui de média. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. Então, temos 3 candidatos competindo. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obteve a maior média ponderada entre as notas das provas finais das disciplinas de Física e Química. Lembra, gente, o que é ponderada? Ponderada é aquela média que tem peso, então tem uma prova que vai valer mais que a outra, uma prova pode valer 3, a outra 2, entendeu? É uma média ponderada. E aí ele fala que vai ser 2 disciplinas, Química e Física, e qual que vai ser os pesos? Considerando respectivamente os pesos 4 e 6. Então, a prova de Química vai ter peso 4 e a prova de Física vai ter peso 6, certo? Continuando. As notas são sempre números inteiros. Isso aqui também é importante, tá, gente? Números inteiros. Então, não vai poder ter número quebrado nessas nossas contas. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova de Química, que é a prova que tinha peso 4. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas das provas finais. Gente, isso é muito bom, porque agora esse candidato sabe quanto que os outros tiraram, ele pode calcular o tanto que ele tem que tirar para ser melhor que um dos dois, né? Um dos dois vai ser o melhor e ele vai ter que calcular quanto que ele tem que tirar para ser melhor do que o que está em primeiro lugar. Então, a pergunta é: a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Então, eu já vou anotar aqui, pessoal. A prova de Química tem peso 4 e a prova de Física tem peso 6, beleza? Então, como que a gente vai começar? Primeiro, eu vou ter que calcular a média que o candidato 1 fez, ok? E a média que o candidato 3 fez. E aí, baseado naquele que tiver a maior média, essa pessoa vai estar em primeiro lugar, eu vou poder calcular a média que o meu candidato número 2 tem que fazer. Então, vamos lá. Lembra como calcula a média? Bom, vai ser aqui, ó, candidato... Deixa eu grifar para vocês. Candidato 1, ele tirou 20 em Química e 23 em Física. Então, a média dele não vai ser 20 vezes 23 dividido por 2? Não, né? Isso seria se a média fosse a média normal, mas o nosso exercício deixou bem claro que é uma média ponderada. Ou seja, a prova que ele tirou 20, que é de Química, tem peso 4, então eu multiplico 20 por 4. E a prova que ele tirou 23 de Física tem peso 6, então eu multiplico 23 por 6, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui. Eu não posso dividir isso por 2, porque agora eu tenho pesos. Então, eu vou dividir pelo quê? Eu vou dividir pela soma dos pesos, ok? Qual que é a soma dos pesos? Ora, é 4 mais 6, que é igual a 10, certo? Então, eu vou dividir tudo por 10. Bom, podemos agora calcular a média do primeiro candidato. Então, 20 vezes 4, 4 vezes 0 é 0, e 4 vezes 2 é 8, 80. Mais 6 vezes 3 é 18. Vai 1, 6 vezes 2 é 12, mais 1, então 138, dividido por 10. Aqui a gente pode somar isso aqui,
Opa, deu uma leve mexida aqui na nossa tela. Que a gente pode somar o 80 com o 138, então, 8 mais 0 é 8, 3 mais 8 é 11, vai 1, e 1 mais 1 é 2. Então, vai ser 21,8 dividido por 10. Isso, a média desse meu candidato é 21,8, ok? Vamos para o terceiro, então, calcular a média do terceiro. O terceiro tirou 21 na primeira vezes 4, que é o peso, mais 18 na segunda de física, vezes 6, que é o peso, dividido pela soma dos pesos, que é 10. Então, a média do terceiro vai ser igual. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. E mais, vamos fazer agora 18 vezes 6, que vai ser 118, dividido por 10. Agora, a gente faz a soma de 84 mais 18, mais 108, que vai ser 192 dividido por 10. Então, a média do terceiro vai ser 19,2. Bom, já sabemos que a média do terceiro é menor que a média, então, a média do terceiro é menor que a média do primeiro. Então, o primeiro está em primeiro lugar e ele que está ganhando. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a média do candidato 2, que é a que eu quero saber, para ele ganhar, tem que ser maior que a média do candidato 1. Qual que é a média do candidato 1? A média do candidato 2 tem que ser maior que 21,8. Certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui o exercício. Qual que vai ser a média, então, do candidato 2? Né? A média do candidato 2. Nada mais vai ser do que a nota que ele tirar na primeira prova de Química, que é X, não sei quanto que é, vezes 4, mais a nota que ele tirou na prova de Física, que foi 25, podemos ver aqui na nossa tabela, tá? Opa! Podemos ver aqui na nossa tabela as notas dele, que vai ser 25 vezes 6, que é o peso dessa prova, dividido por 10, que é a soma dos pesos. Isso tem que ser maior que 21,8, certo? Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente resolve isso? 4x mais 25 vezes 6 é 150. Esse 10 que está dividindo, podemos passar para lá multiplicando. Então, 21,8 vezes 10 é 218. Agora, a gente pode passar o 150 que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, 218 menos 150. 4x tem que ser maior que essa subtração. Então, 0 para chegar no 8 é 8, e 15 para chegar no 21 é 6. Então, vai ser 6. 68, né? 218 menos 150, 68, tá certo. Agora, a gente pode passar o 4 dividindo aqui. Ok? Então, x vai ser maior que 68 dividido por 4. Essa divisão vai ter que ser x maior que 17. Certo, pessoal? Então, lembra, tem que ser um número inteiro. X tem que ser maior que 17. Só que ele não pode tirar 17, porque se ele tirar 17, a média dele vai ficar igual ao candidato 1, certo? Então, ele tem que tirar mais de 17. Quanto? 17,1? Não, tem que ser um número inteiro. Ele falou aqui no enunciado em algum lugar, ó, número inteiro aqui. Então, quanto que ele tem que tirar? No mínimo, para conseguir uma média maior? Ele tem que tirar, no mínimo, 18, que é a alternativa A.
Bom, pessoal, ainda bem que não tinha a alternativa 17 nesse exercício, senão muita gente ia marcar 17, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda bem que o examinador foi bonzinho. Aqui, pessoal, eu achei esse site aqui, que ele tem vários exercícios de estatística e probabilidade, é muito legal, do Enem. Tá vendo que ele fala aqui que 7,5% das questões do Enem são sobre esse assunto? E aqui tem vários exercícios muito legais, ó, desse assunto que vocês podem fazer. Eu vou deixar esse site lá nas coisas, nos exercícios extra. Então, por exemplo, essa questão que eu resolvi com vocês tem aqui, ó, é essa questão de 2014. E aí você clica em cima dessa questão, ele vai abrir aqui a questão para vocês lerem, e aí vocês colocam começar. Vocês colocam começar, aí vem aqui, tem as alternativas, você pode escolher, lembra, a gente calculou e deu 18? Vocês apertam aqui a alternativa A e ele já dá se está certo ou não. Parabéns! E aí é um simulado, pessoal, que vocês podem fazer. Dá até para ver o que o pessoal mais chutou, tá vendo? 19% marcou 19. Então, assim, dá para ver se a galera tá errando ou tá acertando, como que você tá em relação ao pessoal. Então é muito legal, gostei muito desse site. Vou deixar lá para vocês de sugestão para fazer exercícios do Enem. Se vocês querem treinar bastante para o Enem, esse site é muito legal. E pessoal, além da lista de exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem e dessas questões de estatística, lembrem-se que eu já dei uma lista para vocês com vários exercícios do Enem sobre porcentagem, ok? Então, se vocês não fizeram essa lista, que eu dei na aula de porcentagem lá atrás, eu vou deixar de novo o link dela ali nas atividades extras, para vocês revisitarem essa lista e ter certeza que vocês fizeram todos os exercícios, porque é muito importante, porcentagem no Enem não cai, despenca. Então façam, revisitem essa lista também. Caso vocês não tenham feito, terminem ela, caso vocês tenham começado e não tenham terminado, tá bom? E pessoal, além da lista de exercícios do Enem que eu vou deixar para vocês, também tentem resolver os exercícios de matemática aqui da apostila do intensivo de revisão de vocês, que eu acho que vocês receberam, né? Tem um monte de exercícios lá, separados por tema, então nem espero os professores pedirem, podem ir fazendo, tá? Nessa reta final, quanto mais exercício vocês fizerem, melhor. Então, eu vou deixar a aula para vocês com os exercícios e aquele simuladinho de média, mediana e moda eu vou deixar lá na parte extra, tá bom? Façam também. Beijos e bons estudos!